Então, pessoal, vamos aqui continuando. Agora a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre macros gravadas, mas agora a gente vai ver a diferença entre referência absoluta e referência relativa, certo? Então vamos para cá, para a planilha de referência absoluta. Uma utilidade muito grande das macros gravadas é você poder formatar as células do jeito que você quiser e aí transformar uma série de adaptações que você vai fazer em um clique só, certo? Então eu posso fazer essa série de alterações aqui em um clique só, de acordo com a minha preferência. Por exemplo, eu prefiro que os índices das minhas tabelas sejam assim, com a cor verde escura, fonte branca, com esse nome de fonte aqui, com esse tamanho, com essas bordas em negrito e centralizado, certo? Então eu posso fazer uma macro que guarda todas essas informações e executa quando eu pedir, certo? E aí eu já não tenho que ficar perdendo tempo toda vez que for fazer uma tabela nova, ficar inserindo esse monte de coisa, certo? Sendo que para começar, eu vou selecionar a célula D6 para começar, só para mostrar como funciona a referência absoluta, certo? Então vamos lá. Eu vou começar a gravar minha macro. Então eu venho aqui na aba do desenvolvedor, clico em gravar macro e escolho o nome. Então eu vou escolher aqui formatação. A tecla de atalho vai ser Ctrl Shift F, então é só precisar apertar Shift F. E eu vou colocar aqui formata células topo de tabelas. Certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui nessa sala que eu marquei, e aí eu vou fazer as alterações normalmente. Venho aqui na página inicial e vamos lá, cor verde escuro. Então, eu venho aqui no baldinho, verde escuro, cor da fonte tem que ser branca, o nome da fonte tem que ser esse que eu não sei falar, mas eu acho bonito. O tamanho da fonte tá 9 lá, mas eu vou deixar 10, que 9 é muito pequeno. Borda superior e inferior espessa, esse tipo de borda aqui que eu gosto. Cadê? Aqui. Em negrito e aí centralizado horizontalmente e verticalmente, certo? Terminei de fazer as alterações e eu venho aqui no desenvolvedor e para a gravação, certo? Então o que a minha macro faz é pegar essa célula aqui J6 e editar ela para deixar ela nesse formato aqui ao alcance de um clique, certo? De um comando do meu teclado. E aí agora a gente vai testar, né? Como a gente faz para testar? Eu quero deletar toda essa formatação que eu fiz e deixar só esse aqui que já estava antes. Então eu venho aqui na borrachinha, no canto direito, e aí tem limpar e tem uma série de opções. E aí eu posso escolher só limpar os formatos, porque eu mantenho o conteúdo e só limpo as edições que eu fiz, certo? Então eu vou aqui clicar em limpar formatos e ele limpou tudo, deixou a célula padrãozinha como ela já vem de fábrica, só deixou o que já tinha escrito, certo? E aí eu posso testar minha macro apertando Ctrl Shift F, que foi o comando que eu escolhi, e ele já fez todos os procedimentos, já botou aqui no meio, colocou a cor e tudo certo. Sendo que, qual o problema disso? Não é muito útil para mim que toda vez eu só formate a célula J6, como eu fiz aqui, né? Para mim é interessante, por exemplo, que ele transforme todas as células que eu tenho selecionadas, que nem funcionou na macro que a gente fez na aula passada, que a gente formatava as fórmulas em números fixos, né? Mas como é que a referência absoluta funciona? Sempre que eu faço um movimento de célula, tipo eu sair da D6 para J6, certo? Então o que é que ele está entendendo? Ele está entendendo que você sempre vai querer ir até a célula J6, certo? Então sempre que você fizer um movimento de célula, indo de uma para outra, ele vai entender, então ele quis ir para J6 e ele quis fazer isso tudo na célula J6, e é isso que ele sempre vai fazer, certo? Isso porque eu mudei a célula de um lugar para o outro, certo? Qual seria o ideal nessa situação? Eu vou aqui limpar os formatos, e aí para aproveitar que essa macro não vai servir de muita coisa para mim, eu venho aqui em macros, e aqui na formatação eu clico em excluir para deletar ela, porque ela não vai servir para mim, certo? E agora eu vou fazer do jeito certo, que é igual a gente fez na primeira aula. Eu já deixo selecionado e não movimento a célula, certo? Porque aí o Excel vai entender que eu quero só mexer na célula que já está selecionada. Não faço nenhum movimento, porque se eu fizer algum movimento ele vai entender, ele quer ir para essa célula tal. Aí ele vai sempre para essa célula tal e vai fazer essa mudança, certo? Então vamos lá começar a gravar, já deixando selecionado aqui, certo? Então eu vou gravar a macro, formatação, vou dar o Ctrl Shift F de novo, e aí formata as células selecionadas, e ok. Então, o que eu tenho que fazer? Mesma coisa, verde, branco, negrito, essa borda centralizado, centralizado, terminei, não mexo, não posso fazer nenhum movimento de célula, e parei de gravar aqui embaixo, certo? E agora a gente pode testar, vou limpar aqui,
limpar formatos, ok. Então se eu vier aqui selecionar e apertar Ctrl Shift F, funciona. Se eu vier para cá e apertar Ctrl Shift F, funciona. Só ficou escondidinho aqui, mas está aqui. E aí também, se eu quiser, por exemplo, mudar o cabeçalho todo aqui desse boletim, eu posso chegar aqui, selecionar tudo que eu quero mudar e apertar Ctrl Shift F. E ele já formatou tudo, certo? Então, sempre que a gente for tratar de referência absoluta, ele sempre vai para o mesmo lugar. Ele sempre vai executar na célula J6, independente de onde você esteja, certo? Então, sempre que você fizer um movimento de células, ele vai para esse lugar. Muitas vezes isso é útil, mas nesse caso não é. A gente vai fazer um exemplo mais para frente que seria um caso útil, certo? E agora a ideia é que vocês tentem fazer as duas versões das macros que a gente fez aqui. Primeiro começando de um outro lugar e movendo até a célula J6, certo? Para ter esse movimento de células e aí você vê como é que funciona a referência absoluta, que independente da célula que você começa, ele vai sempre para J6, certo? Vocês podem ver que ela está aqui escondidinha entre a coluna Q e a coluna S. Vou apertar aqui duas vezes, aqui no lugar certo, deixa eu ver. Aqui está ela, certo? Então aqui ele pede para você começar na célula D6, mas pode ser qualquer uma, desde que não seja essa aqui, certo? Porque você precisa fazer essa movimentação de um lugar para o outro, ok? E aí você vai começar a gravar, colocar o nome, colocar o atalho, manter o armazenamento na parte de trabalho, inserir a descrição e clicar em OK. E aí você vai se movimentar para cá, fazer a personalização e aí é da forma que você quiser, pode ser do jeito que você acha mais bonito, azul, verde, rosa, outra fonte, outro tamanho e por aí vai, certo? E aí quando você terminar, você pode parar a gravação e aí você vai poder ver que sempre que você executar de qualquer célula, ele vai vir aqui e vai voltar para a célula J6 e vai executar, certo? E depois que você fizer isso, você vai ver, como eu disse, que não vai ter tanta utilidade assim. E aí você vai poder deletar essa e vai poder usar aqui o procedimento que está escondido entre a coluna S e a coluna U. Deixa eu mostrar ele aqui. Está aqui do lado. Deixa eu diminuir um pouco o zoom. Está aqui. E aí para macro 4, a gente já vai começar com a célula J6 selecionada, ok? E aí a gente não vai fazer nenhuma movimentação de célula para entender que as alterações vão ser feitas na célula que já estava selecionada antes. E aí você vai começar a gravar, fazer todo aquele procedimento que é clássico de verde, fazer as alterações conforme a gente preferir e depois pedir para parar de gravar. E aí com essa macro agora sim, eu vou poder editar a célula que eu quiser. Basta eu selecionar antes e apertar o meu comando. Certo? Então pausem aí o vídeo e tentem fazer cada passo. Espero que vocês consigam e depois disso a gente vai seguir para as referências relativas, certo? E aí cá estou eu aqui na minha planilha de referências relativas, certo? E aí eu vou criar uma macro bem simples só para explicar como é que funcionam as referências relativas, certo? Então eu vou vir aqui selecionar essa célula aqui que está indicada, vou aqui no desenvolvedor e percebam que aqui embaixo do botão de gravar macro tem o botão usar referências relativas, certo? Esse é um botão de ativado, que fica aqui marcadinho, ou desativado, que ele fica sem nada, certo? Então eu vou deixar ele aqui ativado e vou selecionar para gravar uma macro. Essa macro vai ser bem simples, eu vou chamar ela de faz o X, certo? E aí eu vou colocar na descrição nem atalho porque ela é muito rápida e vou dar um OK, certo? Tudo que eu quero que ela faça é vir aqui nessa célula J7, coloque um X, tá? E aí eu vou dar um Ctrl Enter para não mudar de lugar a seleção e aí eu vou parar de gravar, certo? Então tudo que ela faz é sair dessa célula aqui e vir para essa e colocar um X, certo? Se eu estiver selecionando aqui, como estava antes, e colocar a macro para rodar, ele vai colocar o X aqui, né? Mas se eu mudar a seleção inicial, se eu mudar, por exemplo, a célula que está selecionada no momento que eu rodar a macro, olha o que acontece. Por exemplo, se eu escolher esse aqui, e aí eu vou colocar para rodar a macro, e ele veio aqui para o lado, certo? Então, comecei daqui e ele veio para cá. Por quê? Porque as referências relativas, elas usam a célula que você começou selecionando como referência. Então, quando eu estava aqui, o que foi que aconteceu? Ele entendeu que você queria descer duas linhas e ir uma coluna para a direita e colocar um X, certo? Então, se eu começar daqui, ele vai entender que eu desci duas linhas e vim uma coluna para a direita, certo? Então, é isso que são as referências relativas. Elas usam como referência a célula que você tem selecionada quando você roda a macro, certo? Então, se eu vier para cá, por exemplo,
ela vai sair aqui, né? Porque se eu vier para cá e executar, o que ela vai fazer? Ela vai descer 2 linhas e uma coluna para a direita, certo? E aí, só para ver se a gente entendeu mesmo, em que linha aqui que eu tenho que colocar, em que célula eu tenho que colocar a minha macro para rodar, para ganhar esse jogo da velha daqui, se eu coloco X, certo? Então eu tenho que contar aqui. Eu sei que a minha macro desce 2 linhas e vai uma para a direita, né? Então se eu fizer aqui o processo reverso, uma linha para a esquerda, sobe 2. Então eu sei que se eu rodar minha macro por aqui, o meu X deve vir para cá, certo? E aí vamos testar, vou colocar aqui minha macro para rodar. E aí ele colocou aqui, certo? Então as macros com referências relativas, elas são usadas quando você precisa, por exemplo, fazer uma determinada ação em diferentes lugares da planilha, como a gente vai ver já já, ok? No próximo exemplo. Então é basicamente isso. Se a gente for ler aqui o texto, ele explica direitinho o que tem no texto. Use referências relativas de modo que as macros sejam gravadas com ações relativas à célula inicial selecionada, certo? Então sempre importa a célula que você tem selecionada no momento que você vai gravar a macro. Então é importante que você sempre que for executar, tanto gravar quanto executar essas macros com referência relativa, que você sempre tenha muito cuidado com a célula que você começa a gravar e a executar, certo? É basicamente isso, certo? É muito simples e aí eu nem coloquei um passo a passo aqui. Acho que vocês conseguem fazer aí de uma vez só, é só descer 2 linhas e vir para cá. E depois vocês veem se vocês conseguem achar aí o lugar certo para ganhar esse jogo da velha, certo? Lembre de deixar as referências relativas ativas, senão não vai funcionar. Se eu tivesse com as referências relativas desligadas, no momento que eu vim aqui e mudei da célula I5 para J7, ele entender que de qualquer lugar que eu começasse, se eu tivesse marcado aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ele ia vir direto para a célula J7, certo? E é basicamente isso. Agora a gente vai fazer um exemplo um pouco mais aplicado à engenharia civil e aí a gente vai ver como é que funciona, certo? Vamos aqui para a próxima planilha. Então vamos lá. Aqui eu vou tirar o zoom um pouquinho para a gente conseguir ver melhor tudo, certo? Vou aumentar um pouquinho. Tá bom. E aqui a gente vai fazer uma aplicação do uso de macros com referência relativa, usando um exemplo de uma situação hipotética de engenharia, certo? Então, o que é que acontece? Durante as obras, é muito comum que o concreto não seja feito dentro das obras, certo? É comum que você contrate uma concreteira especializada e aí elas vão e trazem esse concreto nos caminhões betoneiros, que são aqueles caminhões que ficam com a betoneira rodando e rodando e rodando. E aí, quando esse concreto chega lá na obra, esse concreto precisa ser testado para que se garanta que esse concreto que chegou tem a resistência que você contratou, certo? Porque aí se chegar um concreto que não atende às especificações que você queria, pode ser, por exemplo, uma resistência menor. Se você for construir os elementos estruturais da obra com concreto de resistência menor do que você tem no seu projeto, vai dar muito errado, né? É sempre importante você fazer o controle da qualidade desse concreto que chega, certo? E aí, supondo que o tipo de concreto que a gente está usando nessa obra é o concreto estrutural C55. O que é que isso quer dizer? Que é um concreto estrutural que tem uma resistência característica de 55 MPa, certo? MPa é a medida de força sobre área que a gente usa para medir a resistência à compressão do concreto, certo? Então, existem 2 tipos de grupo de concreto aqui que a gente pode separar. Tem os concretos convencionais e os concretos de alta resistência, certo? E aí é natural você pensar que os concretos de alta resistência, eles precisam ter um pouco mais de rigor no seu controle de qualidade para você assegurar que ele realmente tem essa alta resistência, certo? Então, chegou lá, e aí na minha obra vão chegando várias betonadas, e a cada betonada eu preciso tirar um pouco desse concreto e fazer corpos de prova para depois que eles curarem, né? Porque a gente só pode testar a resistência do concreto depois que ele estiver endurecido, e aí depois que ele for curado, a gente vai aferir a resistência dele fazendo o teste de quebra, certo? Então, aqui ele está dizendo que isso aqui é um texto tirado da NBR 1655 de 2015, certo? Que é uma norma que diz como é que deve ser feito esse controle de qualidade. E ele fala que para esse tipo de controle, para concretos do tipo 1, que são de classe até C50, que são esse aqui, você precisa tirar pelo menos 6 amostras para cada betonada, certo? E para do grupo 2, que são concretos de alta resistência, eu tenho que tirar no mínimo 12, certo? Então, se a gente ver aqui, o concreto que a gente está usando é concreto de alta resistência. Então, eu tenho que... Então, aqui está o concreto C55, então eu tenho que tirar pelo menos
12 corpos de prova para cada lote, certo? Então, para cada betonada que chega, eu tenho que tirar 12 corpos de prova, ok? E aqui é exatamente isso que tem. A gente tem aqui vários lotes que chegaram de várias betonadas, não lembro quantos são, 18 lotes, certo? E aí o que acontece é que com as resistências que a gente mediu, a gente tem que fazer uma série de cálculos determinados pela norma para ver se esse lote deveria ou não ser aceito, certo? Então vamos lá. Entre os cálculos que a gente tem que fazer, um deles é calcular a resistência característica estimada da betonada através desses exemplares aqui. Ou seja, através dessas amostras aqui, eu vou estimar qual é a resistência geral da betonada inteira, certo? A partir dessas amostras. E a gente tem que fazer essa continha aqui, tá? E a gente vai tentar entender um pouco mais sobre o que é essa conta. Então, aqui está dizendo, né, que essa conta aqui serve para número de amostras superior a 6 e menor que 20. Então, para cada lote nosso, o n igual a 12, né, que é o número de amostras que a gente tem por cada lote. Então, está entre 6 e 20. E como é que funciona essa conta aqui? A gente vai ver que a gente vai somar F1 mais F2, e esses 6 pontinhos quer dizer que a gente vai somando mais F3, mais F4, até chegar no índice M-1, certo? Mas quem é esse M? Esse M é igual a metade do seu número de amostras. Então, se eu tenho aqui que o meu número de amostras é 12, quer dizer que o M é 6, certo? E aí, vocês podem ver aqui, só um adendo aqui, que eu coloquei as resistências como números aleatórios, que obviamente não tinha esses dados sobre um monte de concreto, né? E aí eu coloquei o aleatório aqui, e sempre que eu estou mudando aqui na planilha, ele está mudando. Então, a gente vai usar o macro que a gente fez para deixar fixo, Ctrl Shift X. E aí agora está só os números, está melhor agora que eu trabalhar, certo? Então, é basicamente isso. A gente vai ter que somar F1 mais F2 mais F3 mais F4 mais F5, que é o índice M-1, 6 menos 1 é 5. A gente vai somar do F1 ao F5, dividir por 5 e subtrair pelo FM, que é o F6, certo? Sendo que aqui ele diz que F1, F2, F3, F4, F5, F6 são os valores das resistências dos exemplares em ordem crescente, certo? Então, primeiro eu tenho que pegar essas amostras aqui e colocar em ordem crescente de resistência, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar na ordem crescente, depois eu tenho que fazer essa conta e eu tenho que fazer isso 18 vezes, certo? E aí vocês podem ver que eu demoraria bastante, mas o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma macro que vai aprender a fazer esse processo todo sozinha e aí a gente vai mandar ela fazer esse processo todo 18 vezes, certo? É basicamente isso. Vamos fazer aqui uma vez, só sem gravar nada, e depois a gente vai gravar e tentar reproduzir para os outros, certo? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é ordenar aqui esses corpos de prova de acordo com a resistência deles. Então o Excel tem uma função de ordenar, certo? Ela fica por aqui, em classificar e filtrar. Você seleciona essas duas colunas aqui, né? Porque eu vou ordenar esses valores aqui, mas eu também tenho que mudar a indicação de qual corpo de prova é qual, certo? Então eu vou aqui em classificar e filtrar e classificação personalizada. E aí percebo que eu não marquei o cabeçalho, né? Não marquei o corpo de prova ou a resistência, certo? Então eu vou deixar aqui desmarcada essa opção aqui de meus dados contém cabeçalhos, certo? Eu vou deixar desmarcado aqui, certo? Lembrem disso, porque em vocês, por padrão, deve estar ligado isso aí. Então vocês lembram de desmarcar. E aí eu vou classificar pela coluna F, né? Que é a coluna que tem os dados de resistência, do menor para o maior, que é como a norma manda, certo? E aí, ok, ele já ordenou, certo? E aí o que é que eu tenho que fazer agora? Eu vou colocar aqui no final, por exemplo, como é que a fórmula funciona. Ela pega as duas vezes, então vamos botar aqui o igual primeiro, né? E depois duas vezes multiplicando. E agora ele quer a soma de F1 até o F5, né? Então eu vou usar a função soma do primeiro até o quinto. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Fechei, tá? E aí eu tenho que dividir isso. Usar a barra aqui para dividir por 6 menos 1, que é 5. E agora eu vou subtrair o F6, que é esse aqui. Ok? E aí eu vou dar um Enter. E aí esse aqui é o
FCK estimado da minha betonada, certo? 53,54 MPa, tá certo? E agora a nossa ideia é fazer isso aqui, só que reproduzindo para todos os outros, para a gente não ter que ficar repetindo esse negócio passo a passo, todas as vezes, fazer 18 vezes, certo? Então, como é que a gente pode fazer? Deletar. E aí, lembrem que nas macros que tem a referência relativa, que já deixei aqui marcado, eu tenho que sempre me preocupar por onde eu começo a gravar minha macro, certo? Então, eu vou deixar que eu quero começar sempre pelo primeiro dado de resistência do meu lote, tá? Então, ele vai sempre usar como referência o primeiro dado de resistência do lote, e agora eu vou gravar a macro. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou escolher o nome, então vou chamar de FCK estimada. Vou dar chamar de Ctrl Shift Add estimada. E aí vou botar calcula o FCK estimado de um grupo de amostras e coloca o resultado na célula ao lado, tá? Então ele vai colocar o resultado aqui, tá bom? Então eu vou dar um OK aqui e a partir de agora ele já está gravando. O primeiro passo que eu tenho que fazer, vir aqui e selecionar as duas colunas do primeiro lote. E aí até aqui tudo bem. Vou aqui em classificar e filtrar, classificação personalizada. Vou escolher a coluna F, certo? Que é a coluna de resistência, do menor para o maior, e lembrar de deixar isso aqui desmarcado. OK. Certo? E aqui vai receber o quê? É o igual a 2 vezes a soma dos 5 primeiros, então eu vou colocar aqui função soma, eu abro, seleciono aqui os 5, tá aqui, divido por 5 e subtraio do sexto, certo? Feito isso, para registrar eu vou dar um Ctrl Enter, certo? Ele já calculou, e para adiantar o meu processo, eu quero que ele vá para o primeiro do próximo, certo? Vocês já vão ver por quê. E aí eu vou terminar aqui e vou parar de gravar, certo? Então aqui vamos ver se vai funcionar para esse. Vocês podem perceber que os corpos de prova estão todos aqui 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá tudo em ordem, né? Mas agora eu vou tentar executar a minha macro usando o comando que eu escolhi, que foi Ctrl Shift E. Ele foi, já calculou para esse e já foi para o próximo lote. Por isso que eu pedi para ele já começar para o próximo lote, porque agora eu só posso ficar apertando Ctrl Shift E, Ctrl Shift E, Ctrl Shift E e vou passando, vou passando, vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. E ele já calculou todos os lotes que eu teria tido bastante trabalho, certo? Então aqui os FCK estimados de todos esses lotes, certo? Agora um problema que vocês podem achar é ter esses dados todos separados, né? Para mim seria melhor tê-los todos em coluna. E a gente pode fazer uma macro para isso, certo? E essa macro aqui eu tenho uma proposta de como é que a gente pode fazer, que é o seguinte. Primeiro que não vai fazer diferença para essa usar referências relativas ou não, porque vai ser aquele tipo de macro que a gente já tem as coisas selecionadas antes, certo? Então o que é que a gente tem que fazer nessa macro? O que é que a gente vai fazer? A gente vai selecionar onde a gente quer que comece os dados, por exemplo, eu quero que eles comecem a partir dessa linha aqui, certo? E eu vou selecionar todos os que eu quero. Daqui até o final, quero juntar todos esses linha por linha, certo? Até aqui pode ser até aqui também, mas até aqui, certo. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui nessa lupinha localizar e selecionar, certo? E aí eu vou vir aqui em ir para especial. Vou dar uma condição para as células que ele tem que selecionar. E aí eu vou dizer que eu quero que ele vá para todas as células que estão em branco, ok. E ele já desmarcou as células que têm valores e só tem agora as células que estão em branco, certo? E aí eu vou em qualquer um aqui, clico com o botão direito e eu vou excluir essas linhas que tem coisa em branco, certo? Então eu clico aqui em excluir e aí eu quero que elas desloquem para cima, né? Para ir até o topo que eu marquei. Então eu vou clicar aqui em OK e aí juntou tudinho. E eu quero que no final ele só selecione o primeiro lugar e aí tá aqui, certo? Então é basicamente isso. Agora a gente vai gravar todo esse procedimento, tá? Então como é que eu vou fazer? Primeira coisa é já deixar aqui marcado.
certo? Até aqui tá bom. E aí, vamos lá. Desenvolvedor, gravar macro. Vou chamar ela de tirar vazios. E eu não vou deixar nenhum atalho e vou explicar por quê. Vou deixar sem atalho e falar tira os valores vazios de uma coluna e cria uma coluna só de dados selecionados, previamente selecionados. Certo? Então o que eu vou fazer? Página inicial, localizar e selecionar, ir para especial, células em branco. Ok, depois que eu já tiver selecionado todos que estão em branco, eu vou só clicar aqui no direito em qualquer uma, clicar para excluir e deslocar para cima, certo? Não para a esquerda, para cima. E aí eu dou um OK. Quando terminar, eu quero que esteja selecionada a primeira. Desenvolvedor, parar de gravar. Certo? E aí percebam que ele sobe tudo que tem embaixo, tá? E aí, se você tiver dados embaixo, como a gente tinha essa linha aqui em azul, ele vai subir também. Então tomem cuidado com isso para não bagunçar o resto das coisas de vocês, certo? Então é basicamente isso que a gente tem para referências relativas. Espero que vocês tenham entendido o exemplo aqui, que foi um pouco mais voltado para a engenharia civil. Mas a ideia era só ver o que a gente pode fazer ações repetitivas. Né? A gente diminui bastante o tempo que a gente levaria para fazer tudo isso, tá? E é isso. Eu deixei aqui do lado escondido as orientações para vocês fazerem a primeira macro que a gente fez, que foi a de calcular o FCK estimado, certo? E aqui do lado estão as instruções para vocês fazerem a macro de tirar os vazios de uma coluna, certo? Lembrem-se de deixar marcada aqui a opção de usar referências relativas, certo? Para que vocês possam usar isso aqui em outros lugares e mais de uma vez, certo? Tá, outra coisa que eu queria mostrar é, lembra que eu disse que essa macro aqui, que é a de tirar vazio de uma coluna, não era bom colocar um atalho para ela? Por quê? Imaginem que, por exemplo, eu estou aqui selecionado, e o que é que a gente fazia? A macro funcionava a partir das células que já estavam selecionadas antes, né? Então, o que que aconteceria? O primeiro passo dela era ir localizar e selecionar, ir para especial, em branco. E aí, como ele só tem selecionado isso aqui, ele vai procurar na planilha todas as células em branco. E ele marcou tudo. E aí, a partir do momento que a gente vem aqui e clica para excluir, ele vai excluir e deslocar para cima tudo que não está em branco, certo? E ia acontecer isso aqui. Ia ficar uma bagunça, certo? E eu vou dar um Ctrl aqui. E outra coisa que eu tenho que falar também sobre as macros, que é importante, eu já devia ter falado até. As macros são muito implacáveis no sentido de que, uma vez que você executa elas, vocês não podem dar Ctrl Z, que nem eu fiz agora, certo? Então, se eu tivesse, por exemplo, utilizado a macro sem querer nesse estado aqui, sem ter nenhum conjunto de células selecionado, eu ia ter estragado minha planilha e eu não ia ter como reverter, a não ser que eu tivesse salvo antes, certo? Então, sempre que estiverem mexendo com macros, lembrem de ou ficar fazendo uma cópia, ou ficar sempre salvando antes de executar, tá certo? E é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. No próximo vídeo a gente vai ver uma aplicação agora de macro gravada com referência absoluta e usando filtros avançados, certo? E depois disso a gente vai começar a pavimentar o caminho para a gente poder escrever as nossas próprias macros, certo? Até o próximo vídeo e tchau!